Caros amigos, sejam bem-vindos aos 30 anos do Museu da Farmácia e o tema de hoje vai ser da investigação ao museu. E tenho hoje o prazer de ter uma amiga, a Teresa Nobre Carvalho, que tem estado connosco no Museu da Farmácia ao longo destes 30 anos. Teresa, muito obrigado por teres aceito este convite. E a minha pergunta é como é que uma investigadora da genética, uma estudiosa da genética, vem parar ao mundo dos museus? Obrigada pelo convite. Bom, é uma história com muitos anos, não é? Já com muitos anos de investigação. Eu, de facto, comecei na genética, porque eu sou agrónoma de formação, comecei pela investigação em genética, e foi por uma visita a um museu, numa circunstância familiar que me fez mudar de país, que fui viver para Paris. Por uma visita a um museu, eu cheguei a um outro rumo para dar à minha vida de investigação. Eu estava, portanto, no melhoramento genético, como já disse, e por ver numa exposição uma obra belíssima, e a minha investigação segue sempre o belo, procura sempre encontrar o belo, uma obra belíssima que era um herbário do século XV. Eu percebi que a minha vida de investigação tinha que continuar através da análise de herbários. E por isso, por uma visita ao museu, que é esta mudança que se dá, por um encontro com uma peça maravilhosa e depois por uma busca de um percurso novo, totalmente novo na história da ciência. E a partir daí foi uma aventura completamente nova. São os últimos 20 anos de investigação, 25 anos, que tem sido todos os dias uma novidade que vem deste fascínio que é a investigação. E diz-me uma coisa que é, e tu sentes que reconhecida quando o teu trabalho acaba por estar dentro do próprio museu? Eu tenho tido o privilégio de conseguir transformar os meus artigos científicos em projetos expositivos. Isto já aconteceu em diversas ocasiões e é sempre um privilégio para mim conseguir passar para outros públicos aquilo que se faz no fundo na academia, não é? Os artigos científicos têm umas determinadas características, têm um determinado público, e eu ter a oportunidade de utilizar, associar a narrativa científica e o rigor da narrativa científica à cultura material e às peças que os museus nos apresentam, nos facultam, tem sido um privilégio imenso. E é a maneira que eu tenho, muito, muito concreta, de chegar a públicos muito diversificados e que é, de facto, um gozo muito grande poder ver esta outra faceta da divulgação do trabalho de investigação. Eu digo sempre que deste lado da investigação ao museu acaba por existir depois ser tridimensional, portanto, muito daquilo que se faz na investigação, que nós investigamos depois muitas vezes acaba por ganhar volume, quer ser Exato. pelas escolhas das peças, quer depois da própria exposição. É difícil de trabalhar este lado da investigação, sobretudo na área das ciências, e depois passar para o lado das ciências sociais? Para mim, quer dizer, mudar da genética para as ciências sociais Não, até humanas. mesmo agora no teu trabalho, quando tu fazes que não deixa de ser um trabalho muito da área das ciências, porque tens dedicado-se muito à área e continuas a dedicar à área das ciências. Da botânica, sobretudo da história da botânica. É sempre um desafio. É sempre um desafio muito grande, porque nós estamos com esta investigação na área das ciências sociais e humanas e depois vamos ter que ir alimentar, digamos assim, os nossos estudos e as nossas investigações com elementos de cultura material, não é? De cultura que vêm dos museus de História Natural, que vêm do Museu de Farmácia, que vêm dos museus de arte, Museu de Arte Antiga, por exemplo, e mesmo da Biblioteca Nacional, portanto, funcionar também com arquivos. É sempre um desafio muito grande
transformar esta investigação que nós vamos fazendo, que nós vamos conduzindo nos nossos trabalhos para a produção de artigos ou para a produção de conferências, e é sempre um desafio fazer esta passagem depois para um novo suporte, digamos assim. Mas é um desafio sempre muito valioso. E neste teu percurso, e uma vez que foi uma visita ao museu que te mudou a vida, neste teu percurso de investigação científica, tu tens sido mais a investigação documental, de laboratório, que leva às exposições, ou então tens tido também experiências que é do museu para a investigação? Ou entrares no museu, teres encontrado aqui elementos que disseram, espera aí, que se calhar eu posso seguir por este caminho da investigação. É as duas coisas ao mesmo tempo. Eu penso que é as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, eu sempre tive este fascínio pelo grafismo. Portanto, eu quando escrevo um artigo, estou sempre a pensar nas imagens, no grafismo, nas plantas, nas representações, que tornem o artigo mais, digamos, mais graficamente mais apelativo. Porque eu preciso da imagem, eu preciso deste apelativo do grafismo. E, portanto, quando estou a preparar um artigo ou quando estou a preparar uma conferência, estou sempre a pensar nas diferentes possibilidades de formas digamos, de ilustração do artigo. Mas também já aconteceu o contrário. E aconteceu o contrário, por exemplo, numa das exposições em que eu estive particularmente implicada, em que não era suposto sequer, não era suposto sequer eu ter pensado fazer um artigo sobre isto, mas foi um tapete, eu se calhar posso falar sobre isto, foi um tapete de uma coleção da Gulbenkian, e que, ao ver o tapete, eu apercebi-me da similitude, digamos, daquelas representações das plantas com as que eu conhecia dos livros que trabalhava, e foi tudo ao contrário. Portanto, digamos que foram as peças, penso que era isso que estava em causa, foram as peças que motivaram a construção de uma narrativa em que o trabalho científico se interligou depois com o trabalho do museu, da exposição, em que muitas outras peças depois foram surgindo, desde porcelanas a marfins, a pintura também, a têmpera, que também surgiram. E, portanto, a construção da narrativa científica, neste caso, partiu de uma peça, ou partiu de duas peças do museu. E, portanto, isso no fundo, as coisas funcionam nos dois sentidos, e isso é muito valioso para mim. Portanto, eu gosto muito de vir a museus, porque há sempre qualquer coisa que me chama e que me diz, olha, aqui podes encontrar qualquer coisa. E tens tido esse material de investigação desse lado dos museus, das peças dos museus, para a tua investigação? Ou tens de procurar mais em museus estrangeiros? Os museus portugueses, o que eu fiz até agora, as exposições em que eu participei, tinham sobretudo peças de museus nacionais. Também houve situações em que era preciso vir, por exemplo, cartografia, coisas mais específicas que são peças únicas que existem em museus estrangeiros, e, portanto, essas peças únicas têm que vir. Mas a maior parte das peças com que eu trabalhei nas várias exposições são peças de museus nacionais, de Lisboa, de Coimbra, de Braga, de um colecionador privado, mas são peças de museus portugueses. E isso é muito bom, ver a diversidade de mundos que se abrem em cada museu, que se guardam, não é, no fundo. E isso é muito bom e é uma experiência fascinante para mim. E falaste da tapeçaria, mas muito da tua investigação é a parte dos livros. Que outras peças tu muitas vezes encontras essa inspiração? Há uma do Museu da Farmácia que tu amavelmente fizeste uma conferência, julgo que internacional, que tinha a ver com uma peça do Museu da Farmácia. Uma porcelana. Uma porcelana. Sim. Mas, para além da tapeçaria, onde é que tu muitas vezes encontras ainda mais fontes de inspiração para as tuas investigações? Para além dos livros, que eu já sei que tu és uma pessoa que muito do lado dos livros.
A pintura também tem muita, principalmente nesta representação das plantas, a pintura é muito rica, não é? Por exemplo, eu estou a falar século XVI, XVII, eu não vou muito além disto. A pintura é muito rica e eu recordo-me de uma dessas exposições em que nos veio um estudo botânico, por acaso nesse caso vinha de Paris, e era maravilhoso ver o impacto que aquele quadro tinha no público. De facto, é muito bonito ver este impacto. Eu já agora, se calhar, falo de outra coisa que não é diretamente essa Faz pergunta, favor. mas que é, nas visitas guiadas, ver como como as peças impactam diferentemente no público. Isso é extraordinário. Eu gosto muito de fazer visitas guiadas, porque gosto muito de partilhar diretamente com grupos de pessoas que vêm das mais diversas origens, e ver como é que as peças impactam diferentemente. Às vezes a peça mais simples tem um impacto imenso nas pessoas, e as pessoas agradecem-nos no fundo. As pessoas são muito generosas, eu acho que os visitantes são muito generosos, porque partilham connosco aquilo que sentiram, que nem sempre é evidente, não é? Que o façam. E isso é sempre muito valioso e sempre muito reconfortante, porque nós tivemos algum trabalho às vezes a juntar ideias e a juntar peças que façam sentido, que tenham um nexo, não é? para aquela narrativa, e as pessoas são muito sensíveis, os visitantes são muito sensíveis e é muito reconfortante a partilha que eles têm connosco. Eu concordo contigo e reforçando, também uma vez já cá estiveste na visita da Agatha Christie, Sim. E tem sido muito interessante este lado desta comunicação direta e imediata, porque é uma partilha e uma reação direta das pessoas em relação ao conhecimento. Eu digo sempre que não é só em relação à visita, é o próprio reconhecimento que elas sentem que aprenderam. E esse reconhecimento, tu sentes que em Portugal está bem estruturado, ou nós nos museus continuamos às vezes com este lado que os académicos não podem entrar aqui nos espaços museológicos? Tens sentido alguma? Eu não tenho nada dessa experiência, eu não posso falar do que não conheço, não é? Eu não tenho nada dessa experiência. Tem sido, aliás, eu preciso para o meu trabalho na medida em que eu preciso de encontrar, por exemplo, se eu estou a trabalhar sobre a circulação de uma planta, se eu preciso de ver qual foi o impacto cultural que essa planta teve ao nível das comunidades, eu preciso de ir para os museus. E ninguém melhor que os curadores dos museus e das coleções nos podem dizer: eu tenho uma peça em que esta planta está, ou é representada, ou eu posso dar informações sobre isto. E, portanto, eu nunca tive a experiência de ser... aliás, porque os curadores dos museus são as primeiras pessoas a conhecer em profundidade as coleções que têm, não é? E, portanto, penso que têm toda a vantagem em também partilhar este saber connosco. E, portanto, não tenho nenhuma dificuldade. Nunca senti isso. E tens trabalhado, ou neste teu mundo da investigação, mais em museus da área da ciência ou museus de arte geral e de história das ciências? Os dois, quer dizer, a exposição que foi na Gulbenkian, na 360, tinha 360 Ciência Descoberta, que foi na Gulbenkian em 2013, que eu trabalhei com o Henrique Leitão. Havia uma imensa participação de peças do Museu de História Natural, e desde coleções de insetos, de borboletas, de coleópteros, de animais. Eu lembro-me dos pinguins, lembro-me dos pássaros, e lá está. Aí foi preciso, para uma questão de rigor, preciso uma grande conversa, um grande diálogo com os curadores das coleções, porque nós queríamos pássaros que tivessem sido possivelmente relatados pelos marinheiros nos seus roteiros. E depois havia os pássaros que são do Atlântico Norte, os pássaros que são do Atlântico Sul, e só os curadores é que eram capazes de nos dizer: este pássaro é muito bonito, mas este é do Atlântico Norte, portanto este não pode ser, tem que ser mais este, provavelmente era este.
Portanto, há esta participação direta dos curadores das coleções e na colaboração, digamos assim, dos projetos das narrativas. Mas aí nessa exposição havia muitas peças que vinham do Museu de História Natural e do antigo Jardim Botânico Tropical. Portanto, e do Museu da Farmácia? E muitas do Museu da Farmácia, sim senhora, exatamente. Muitas do Museu da Farmácia. Exatamente. E, portanto, essa exposição tinha uma componente muito grande documental, não é? Portanto, vinham de arquivos e de bibliotecas e tudo mais, mas havia também muito relativamente ao mundo natural. E outras exposições funcionaram mais com coleções próprias, no caso da Gulbenkian, mas também com coleções, com peças provenientes de museus de arte, aí era a arte. E, portanto, enfim, depende um bocadinho da narrativa expositiva e do problema que se está em causa, não é? Da resposta que nós precisamos ter. É um bocadinho assim, depende. E esta questão desta investigação, muitas vezes ser um trabalho muito só, muito particular, passar para um trabalho em que uma pessoa tem que estar com várias cabeças pensantes, é também algo que desafiante, ou às vezes isto é um bocadinho os museus que são às vezes podem ser assim, mais chatos para a malta que vem das ciências e vice-versa, a malta das ciências, os investigadores das ciências não compreenderem também a vertente dos museólogos. Pois, lá está. Eu só posso falar da minha experiência. Eu, de facto, boa? É ótima. Pronto. Nunca tive problemas e nem no sentido, se calhar no outro houve problemas, eu não me apercebi. Se dei problemas aos museus, eu isso não me apercebi. Mas no sentido dos museus para nós, nunca tive qualquer problema. Não, nunca tive qualquer problema. E diz-me uma coisa, tu és uma pessoa que depois da exposição vais lá, ficas afastada para ver a reação das pessoas, ou o teu trabalho quando tu participas numa investigação, numa exposição, é assim, pronto, já está feito e eu agora não quero saber mais nada. Ou vais lá, vês as pessoas, a reação das pessoas, como é que é a tua relação depois com da investigadora à exposição? Sempre que possível eu faço visitas guiadas. Portanto, eu gosto muito de acompanhar, de ver e de aprender com o público, porque o público tem muito conhecimento, para além daquele, às vezes um conhecimento muito prático. Nós às vezes estamos numa esfera mais destacada, mas o público tem um conhecimento muito prático. Portanto, eu estou a falar sobretudo na área da botânica, que é a minha, não é? E, portanto, as pessoas conhecem muito sobre as plantas e sabem muitas histórias, e é muito interessante aprender com o público. Não só ver as reações em relação às peças, como aprender com o público. É uma coisa muito desafiante. Eu gosto muito. Faço sempre o máximo de visitas guiadas possível. E qual foi dessas histórias aquela que te surpreendeu mais quando tu viste alguém do público que tenha-te surpreendido? Ora, aí está algo que eu nunca tinha visto ou tenha abordado. Eu agora assim de repente não me estou a lembrar de nenhuma coisa concreta. Lembro-me sim de um grupo muito particular que nos visitou, que era um grupo de pessoas que estavam em recuperação e que quando viram os livros de plantas, eles não eram portugueses, muitos das pessoas que estavam na visita, e quando viram os livros de plantas ficaram comovidos porque as plantas já não as viam desde o seu tempo. As plantas eram de leste e eles há muito tempo que não viam aquelas plantas e ficaram com uma comoção relativamente às plantas que estavam representadas que era uma alegria. Foi mesmo muito impressionante. E este testemunho só é possível recebê-lo estando lá, não é? E estando com as pessoas. E, portanto, eu acho, para mim, é das coisas importantes, de facto, é acompanhar, não é só deixar a exposição, é acompanhar o resultado final. Eu compreendo muito bem porque, por exemplo, nós sentimos aqui no Museu Soura e, sobretudo, nesta farmácia onde nós estamos, que muitas vezes as pessoas vêm cá
e viajam pelo tempo, sobretudo quando elas eram muito novas, e aquela ideia de que eu entrei numa farmácia com os meus avós, ou eu lembro-me exatamente para onde está, e este viajar que os museus permitem acaba por ser muito importante nesta proximidade com os públicos. Teresa, diz-me o seguinte, tu sentes que nós temos uma estrutura museológica capaz de criar apenas museus das ciências, ou os museus das ciências têm que viver sempre com esta ligação muito à academia, muito aos académicos, ou conseguem ultrapassar isso e viver exatamente num mundo mais próximo da investigação e do dia-a-dia? Eu, dos museus de ciências, percebo que conheço, parece-me que eles conseguem, de facto, estar abertos, muito mais abertos do que apenas só à investigação pura e dura, não é? Têm os curadores das coleções que conhecem e trabalham e estudam como ninguém as coleções que têm, mas têm uma relação, estabelecem uma relação com públicos muito diversificados e abrem-se de uma forma muito criativa, são muito criativos e portanto, eu acho que não sei se ficarão fechados neste, não sei, não tenho essa percepção. E já agora diz-me também, nós vivemos num mundo em que a ciência e a tecnologia se desenvolve numa rapidez brutal. Esta história mais recente da ciência está a ser acompanhada, tu acompanhas esta, mesmo na tua relação com a história, tu tens acompanhado aquilo que a ciência hoje tem estado a fazer na tua área? Eu procuro estar o mais atualizado possível, não é? Mas de facto a evolução é muito grande e muito rápida. Mas eu vou procurando estar atualizada e fazer coisas que façam e continuar as minhas pesquisas no sentido em que faça sentido também o seu trabalho. Mas não sei, sinceramente, não sei se estou a andar à É velocidade difícil. necessária. Não, Não sei não, se não estou é. a conseguir É isso. acompanhar a velocidade. Neste momento, aquilo que eu sinto é mesmo muito difícil, porque a rapidez da investigação é realmente brutal. E eu continuo sempre na investigação e digo, por exemplo, de um determinado instrumento da ciência para o diagnóstico ao lado, neste momento é difícil de arranjar, só consigo arranjar a fotografia. Porque quem estuda, sobretudo, o património científico, eu digo sempre, é muito mais fácil neste momento estudar tudo o que seja da Primeira Guerra Mundial para trás do que nestes últimos 20, 30 anos da evolução da tecnologia. E aí é que eu, por vezes, fico nesta... Será que os investigadores, será que os cientistas da história têm tido esta capacidade de... Eu aí, como estou muito lá para trás, não estou no século XVI, XVII, tenho medo de ser injusta e, portanto, não sei, prefiro não percebo a pergunta, mas não sei se sei responder. Portanto. E sentes aqui que há uma ligação ainda hoje grande sobre daquilo que tu estudas, da matéria que tu estudas do século XV, século XVI, aplicado aos nossos dias, ou é mesmo um conhecimento que já está lá atrás, fechado nas gavetas da história? Não, eu acho que no facto do o conhecimento novo que surgiu na área da botânica no século XVI, e foi uma explosão de conhecimento novo, fosse pelos mundos extra-europeus, fosse pela forma como os europeus olharam para a sua própria botânica, foi de uma novidade estonteante. E a forma como se fez este novo conhecimento mudou radicalmente, quer dizer, deu à botânica a possibilidade de se libertar da farmacopeia e da medicina e de se tornar uma disciplina autónoma. Eu acho que hoje em dia nós estamos num momento relativamente semelhante. Há imensos dados novos que estão contrariamente a esta, sei lá, teoria muito derrotista que as espécies estão-se a extinguir, mas há muitas espécies novas que se estão a descobrir e que se estão a ser, e que é preciso reclassificar e que é preciso
olhar para elas de novo ou pensar como é que elas podem ser relacionadas uma com as outras. Portanto, eu não acho que estejamos assim tão longe de uma novidade como foi a novidade do século XVI. Eu acho que há toda uma nova forma de olhar para o mundo que nós podemos aprender e temos que pensar nela, seja na forma da sustentabilidade, seja na forma da ecologia, seja na forma de outras formas de olhar para a natureza e que são completamente novas também, relativamente tão novas como era no século XVI, a forma de olhar para o mundo natural. E tu sentes que hoje em dia os públicos, ou sobretudo os estudantes, têm essa percepção dessa novidade, do que foi essa novidade e a importância dessa novidade No no século século XVI. XV, século XVI, ou tu sentes que não há Eu não sei se têm. Eu não essa sei se certeza? têm, porque para terem é preciso que essa informação esteja contemplada nos manuais, não é? E, portanto, eu não sei se está. Mas o que eu sei é que quando falo disto nas escolas e falo muito de circulação de plantas e desta mobilidade e desta circulação de saberes que houve no século XVI, que foi absolutamente fascinante, a receptividade é imensa. A receptividade é imensa, porque muitas vezes as pessoas não têm a noção de onde é que as plantas são originárias na sua... de que continente é que são originárias e que movimentos é que elas fizeram e que trabalhos de descrição e de aclimatação e de domesticação, digamos assim, as pessoas não têm esta noção. E fascina-as. E, portanto, eu penso que é uma área do saber muito, muito valiosa e que é mesmo muito importante desenvolver, continuar a desenvolver. Eu concordo contigo porque é raro que numa exposição não apareça esse lado da botânica, não apareça esse lado das plantas e da origem e porquê é que faz bem. E neste porquê é que faz bem, tu tens muitas pessoas a perguntar: olha, pode-me dar algum conselho sobre uma planta para um chazinho para eu melhorar? Sim, pergunta, mas eu nunca arrisco muito, porque nunca arrisco muito, porque os médicos do século XVI, XVII tinham algumas ideias que, entretanto, já foram ultrapassadas, não é? Mas nunca arrisco muito, e nunca arrisco muito. E nesse lado científico dos médicos do século XV, século XVI, tu ainda vês que neste mundo mais tradicional português, daquelas mesinhas da avó, ainda mantém esse lado da ciência, ou é completamente, já não Eu acho que reconheces? há locais onde acho que ainda se mantém, em alguns sítios. É pena não se manter mais, porque é um saber que está a perder-se, não é? Se não se recupera, é um saber que nós vamos perder e que depois é irrecuperável. Mas eu acho que ainda há quem recorra às herbanárias e às mesinhas. Eu acho que isso ainda existe. Isso ainda existe. E tu às vezes consegues apanhar alguma dessas mesinhas e dizer assim: eu lembro-me perfeitamente, o Garcia da Horta já tinha referido. Não, não, por acaso não, porque o Garcia da Horta, como trabalha mais plantas asiáticas, aqui é mais plantas locais, não é? Portanto, não há tanto isso. Mas o Garcia da Horta realmente tem um mundo de receitas, pronto, de aplicações terapêuticas das plantas asiáticas, não é? Portanto, é muito curioso nesse aspecto também. Eu vou-te dizer uma coisa que eu sempre te vi em ti, que é quando se fala em Garcia da Horta, há um brilho especial nos teus olhos e um sorriso diferente. Porquê que foi essa paixão com o Garcia da Horta? Eu não sei bem explicar, quer dizer, porque isto foi uma coisa, lá está, desde 2005, talvez, que foi muito difícil, lá está, esta transferência de técnicas de genética molecular para a história da ciência foi muito difícil, mas os primeiros 5 anos foram 5 anos de muito deserto, quer dizer, em que eu olhava para a obra do Garcia da Horta, para os colóquios dos Simples, e que lia repetidamente a obra em várias perspectivas, tentando encontrar aquilo que eu procurava. Lá está, eu andava à procura da botânica do século XVI com a ideia da botânica do século XX, que era a minha botânica, não é? Que eu aprendi em agronomia. E enquanto andei perdida ali a perceber que a botânica que
que se fazia no século XVI e que era uma ciência muito mais ampla, com muito mais conexões, com muito mais presença humana, do que aquela que eu aprendi das morfologias vegetais, das anatomias. Enquanto eu andava aqui perdida estes uns 5 anos, até em escrever doutoramento, eu apercebi-me de muitas particularidades do Garcia Dorta. De facto, ele tem um sentido de humor, tem ao mesmo tempo uma inteligência, tem uma forma de falar da natureza não prescindindo de ninguém. Isso é uma coisa que eu acho que é extraordinário, porque ele fala das plantas, mas fala sempre de quem lhe trouxe a informação. Ele não apaga as pessoas que lhe trazem as informações. Portanto, ele não faz... Não é como os médicos que estariam na Europa no século XVI, que estariam a discutir entre eles ou a comentar Dioscórides. O Garcia Dorta o que faz é, para além de ter a informação de Dioscórides, conta com as pessoas, conta com os informadores, conta com os empregados. E esta relação pessoal do médico com estas pessoas que não têm informação científica, mas que colaboram na construção do saber científico e que mudou radicalmente, isto é uma das grandes novidades de Garcia Dorta, mudou radicalmente a forma de fazer ciência, de construção do saber botânico. Isto é tão atrativo para mim, quer dizer, é uma pessoa que não se deixa estar no seu conhecimento sozinha, mas que dialoga com cada um e a cada um faz entrar na obra. Portanto, a obra, quando nós lemos os colóquios, encontramos estas pessoas e é muito importante ver como o Garcia Dorta acolheu na construção do saber moderno a experiência dos outros. E isso, de facto, é fascinante. E eu gosto muito desta maneira de lidar com o conhecimento, não o mantendo afastado do mundo, mas trazendo para próximo das pessoas. E isto é uma novidade em termos metodológicos da construção do saber botânico que Garcia Dorta divulgou e que mudou radicalmente a forma de fazer ciência, construção do saber científico botânico no século XVI. E quando tu fazes estas investigações e fazes sobretudo as conferências, as pessoas têm a noção desse impacto da ciência e, neste caso, do Garcia da Horta no mundo? Eu procuro transmiti-lo, não é? E procuro transmiti-lo Mas achas que ainda é uma surpresa para as pessoas de passar estes anos todos? Eu já ouvi, tu és uma pessoa exemplar a transmitir a ciência. Mas ainda sentes este desconhecimento Talvez porque, de facto, ainda não se chegou a todo lado, é muito difícil chegar. Pronto, era preciso fazer mais divulgação nesse sentido, não só no sentido de explicar como é que Garcia Dorta, de facto, foi fundamental nesta mudança, como o impacto que a obra dele teve no século XVI, XVII. Quer dizer, nós não estamos a falar de Garcia Dorta porque achamos que ele foi importante. Os homens, os seus pares no século XVI e XVII, consideraram-no muito importante. E há milhares de exemplares e de obras e de versões e de textos médico-botânicos que circulam nos séculos XVI e XVII e que reconhecem a novidade que Garcia Dorta veio trazer. Não só em termos das plantas que descreveu e das novas plantas que descreveu, mas também desta novidade metodológica que depois mudou completamente a formação, quer dizer, a construção do saber botânico no século XVI. Tu focas muito no Garcia Dorta, mas o Cristóvão da Costa e o Tomé Pires, tu passas ali um bocadinho ao lado e eu tenho que puxar pelo lado do farmacêutico. É porque nunca quiseste ir por este lado da farmácia, mas mais pelo lado dos médicos e do Garcia da Horta? Ou... É assim, o Cristóvão da Costa é o número 2. É? Enquanto que o Garcia Dorta é assim o mais importante, o Cristóvão da Costa é um outro médico absolutamente fascinante. E digamos que ele faz a obra acompanhando a obra de Garcia Dorta e na sua publicação, que publica em 1578, estão as primeiras imagens das plantas da Ásia. E isso é um passo importantíssimo. É um passo quase tão importante como a obra de Garcia Dorta, porque é dar a ver, pela primeira vez, à Europa, que a Europa conhecia as especiarias, conhecia os produtos comerciais, mas não conhecia as plantas.
E Cristóvão da Costa, tendo estado em Goa, desenhou as plantas à vista e, portanto, produz uma obra ilustrada com mais de 4 dezenas de plantas e que dão a ver pela primeira vez à Europa, portanto, as plantas da Ásia e não os produtos. Portanto, eu tenho um fascínio também por Cristóvão da Costa. O Tomé Pires é outro também, só que o Tomé Pires, o meu problema é que eu também analisei o Tomé Pires, o Simão Álvares, eu tenho muito respeito pelos boticários. O Tomé Pires fez um trabalho absolutamente recorde, penso eu, em muito pouco tempo. Ele conseguiu reunir informação sobre o mundo da Ásia, o mundo natural da Ásia, em tempo recorde, porque foi em muito pouco tempo, não é? Ele teve muito pouco tempo, logo ali nos 1512, 13 até ao 1515, e conseguiu, em tempo recorde, conseguiu um manancial de informação absolutamente extraordinário. Mas lá está, como não, apesar da informação passar depois para a obra de Garcia de Horta, Tomé Pires, não sendo um texto impresso, temos mais dificuldade em trabalhar a recepção do conhecimento que Tomé Pires transmitiu. Mas, de qualquer forma, parece-me a mim que é extremamente importante, todos eles, há uma continuidade no conhecimento. Aliás, Garcia de Horta fala na sua obra de um boticário com quem teve uma discussão, e esse boticário, vimos nós a saber que é Simão Álvares. Portanto, não há uma dúvida que o conhecimento de uns e de outros vai passando e vão enriquecendo. Qual foi a tua sensação quando tu pudeste tocar uma obra original do Garcia de Horta? Ficaste sem... Essa pergunta é tricky. Foi um dos trabalhos que eu comecei a fazer, foi estudar cada exemplar de 1563, que ainda existe nos arquivos e nas bibliotecas. E o primeiríssimo, agora tem graça tu perguntares isso, porque o primeiríssimo que eu vi foi em Paris, e eu tinha escolhido uma série de livros, o Clúzios, de Cristóvão da Costa, lá está, e o do Garcia de Horta eu tive muito tempo até o conseguir abrir, porque é uma emoção muito grande. O trabalhar diretamente com o volume, com o papel da época, com a tinta, com a profundidade da impressão. A impressão era de uma qualidade extraordinária. Não digo o grafismo é desastroso. A obra de Garcia de Horta talvez seja a obra que tem uma errata mais extensa, tem 20 páginas de errata, portanto a quantidade de erros, omissões, trocas de letras, etc., que existe na obra é absolutamente impensável. Mas, de facto, a qualidade de impressão e o material de impressão utilizado é extraordinário e, portanto, foi complicado, tem graça essa pergunta, porque foi complicado. E depois vi outros, fui visitar vários. Fui ao de Cambridge, por exemplo, onde vi o de Clúzios, e aí foi muito engraçado. Clúzios foi quem fez a versão latina da obra de Garcia de Horta. Foi muito engraçado ver como é que Clúzios abordou a obra de Garcia de Horta. O que ele achou é que a obra era muito desordenada e, portanto, teve que lhe fazer um índice no fim, porque é uma coisa que a obra também é um bocadinho desorganizada. Mas cada exemplar é extraordinário, porque cada exemplar é diferente. Todos os exemplares que eu vi são todos diferentes. É muito curioso. Não faço a mínima ideia. É um mistério. É um mistério. Faz parte do mistério da edição da obra. Nestes 30 anos, nós acabámos por nos conhecer na altura da Gulbenkian. O que é que foi também para ti a tua relação com o Museu da Farmácia? Foi uma surpresa naquela altura, ou tu já conhecias o Museu da Farmácia? Não, eu não conhecia. Eu não conhecia na altura, nunca tinha visitado. Portanto, esta exposição da Gulbenkian foi em 2013. Digamos que eu estive fora até 2007 e, portanto, quando viemos cá, deveria ser 11 ou 12, já não me lembro. Não conhecia ainda o Museu da Farmácia e fiquei completamente fascinada, devo dizer. Tem peças absolutamente extraordinárias, de facto. E peças que têm muito a ver com a história também que eu trabalho, não é? Portanto,
É fascinante, de facto. Como investigador, achas que o próprio Museu da Farmácia ajuda e ajudou os investigadores, ou tu sentes que o museu é apenas aqui um local de lazer, é apenas inspirar só Não, os não. objetos? No meu caso concreto, acho que ajudou claramente. Ajudou-me claramente em exposições, ajudou-me em artigos, ajudou-me, recebeu-me, tirou-me e mostrou-me peças que eu não conhecia, apresentou-me peças que eu não conhecia. E, portanto, para mim, o Museu da Farmácia tem sido uma ajuda extremamente importante. Isso não tenho uma dúvida. E achas que os teus colegas também têm esse conhecimento Isso eu não posso dizer. Não sei. na tua vida em que tu possas perspectivar um futuro para o Museu da Farmácia, qual vai ser o nosso maior desafio? Não sei. Não sei, talvez o público. É o público. É o público. É. É o público, é a relação com o público, não sei. Inventar novas formas de chegar ao público. Vocês já fazem tantas, não é? Mas talvez, não sei. Continua a ser o público, por isso é que eu te perguntei, porque continua a ser, por um lado é bom, por um lado é uma surpresa também para nós, que muitas pessoas já ouviram falar e a vinda ao museu acaba por ser uma bela surpresa para eles e isso também é muito agradável e realmente estas visitas temáticas que nós temos feito têm trazido tem trazido aquele novo público que nós procuramos. E muito interessante que é alguns investigadores acabam por passar por cá e ficar surpreendidos que nós não estamos só nas caixinhas e na... Muito bem. Teresa, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado por seres amiga do Museu da Farmácia, por utilizares o Museu da Farmácia na tua investigação e espero-te cá mais vezes. Muito obrigada, eu. Caros amigos, no próximo mês vamos ter um mês dedicado ao Museu da Farmácia, mas às pessoas que vivem no Museu da Farmácia. Vamos contar um pouco da nossa história e como é que nós chegamos até aqui e temos a possibilidade de vos permitir viajar por 7.000 anos da história universal da farmácia, da saúde, mas sobretudo do homem e do sucesso do medicamento contra a doença. Até lá, muito obrigado e vemos na próxima.